Oi, gente, espero que todos estejam bem. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de História e Sociologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema presente na habilidade EF08-HI14, que aborda a questão presente na educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras e educação em direitos humanos. Então, nós começaremos falando sobre o significado de algumas palavras, como, por exemplo, multiculturalismo. Qual o seu significado? Então, vamos separar a palavra para a gente compreender melhor. Então, multi significa muitos, certo? Culturalismo vem da palavra cultura. Então, o que é cultura? Vamos entender esse termo. Então, cultura é tudo aquilo que é criado ou que foi criado por uma comunidade ou sociedade, como costumes, modos de falar, de andar, música, religião, enfim, características de um povo. Então, se cultura significa características de um povo, culturalismo seria o estudo de como essas características se manifestam, como elas se mostram, como por exemplo, boa parte de nós já ouvimos falar do ritmo funk, samba ou rap, certo? Então esses ritmos, eles fazem parte de uma cultura, de uma maneira de se expressar, de pensar. A religião, ela também demonstra muito sobre o pensamento de um povo, culinárias, enfim, eu poderia dar muitos exemplos aqui de manifestações culturais para que vocês compreendam como diversos povos e culturas formaram a identidade brasileira. Já que a nossa cultura tem influências de vários povos, como por exemplo, povos indígenas, povos africanos e povos europeus. Quando a gente fala indígenas, africanos e europeus, não dá para resumir tudo numa coisa só, né? Porque dentro dessas características, dentro dessas comunidades, existem várias culturas também. Então, multiculturalismo significa pluralidade e a existência de muitas culturas numa região, como no caso do Brasil, ok? Porém, ocorreu algo na época da formação do povo brasileiro, há alguns séculos, que marcou para sempre a sociedade brasileira, que foi o colonialismo. Então, novamente, vamos entender o significado da palavra. Então, colonialismo significa um método de dominação de uma nação sobre a outra por meios territoriais, culturais e também econômicas, não necessariamente nessa ordem. Muitos casos de colonialismo aconteceu, um meio de dominação ou territorial, ou cultural, ou econômico, ou talvez os três juntos, ok? Ou seja, quando um país estabelece relação de dominação perante o outro, como foi o caso que aconteceu nos territórios indígenas e posteriormente no continente africano, nós podemos chamar de colonialismo. No caso do continente africano, a colonização ela ocorre, a princípio, por meio do domínio de homens e mulheres que foram trazidos ao território brasileiro à força, ou seja, foram escravizados pelos portugueses. Quando os portugueses e depois outros países europeus chegam no território que hoje nós chamamos de Brasil, os povos indígenas já estavam aqui, certo? Isso a gente aprende lá no Fundamental 1. Então, quando os portugueses chegaram, eles trataram os indígenas como povos sem cultura, como se os indígenas fossem uma sociedade desestruturada. Tanto é que existe uma história que diz que os portugueses diziam que os indígenas não tinham fé, nem lei, nem rei. Diferente das nações europeias, em que existia monarquia, né? Então, por ser diferente deles, eles acharam que os indígenas simplesmente não tinham cultura, né? Podemos dizer assim. E aí que está a grande questão. Só porque os indígenas tinham um modo diferente de pensar, eles eram inferiores? É uma coisa a se pensar. Então, todo esse discurso de que os indígenas eram inferiores, pelo fato de terem uma cultura diferente, acabou gerando muitos preconceitos, o que se estende até hoje, infelizmente. Então, como tinha comentado antes, o colonialismo ele acontece na dominação territorial, mas também na dominação cultural, ok? Então, o fato dos indígenas, por exemplo, terem que deixar de acreditar na religião deles e se tornarem católicos, já configura uma violência. Quando eu falo de violência, existem várias categorias de violência, não só a violência física. Nesse caso, a gente pode chamar de violência simbólica, ok? Então, os indígenas, eles resistiram muito às dominações, porém também sofreram muito com tudo o que aconteceu no passado, e isso se reflete até os dias de hoje. Em relação aos africanos,
Sabemos que existiu a escravidão e que esse processo foi muito violento para eles, pois ocorreram vários tipos de violência: violência física, violência simbólica, violência psicológica, entre outras atrocidades, que infelizmente fortaleceu muito o racismo, né? Que é a discriminação direta ou indireta contra indivíduos ou grupos por causa de uma etnia ou da cor. Hoje nós também podemos chamar todo esse processo de racismo estrutural, que é o conjunto de práticas, hábitos, situações e falas presentes no dia a dia da população que promove, mesmo que sem intenção, o preconceito racial. Então, assim, para concluir, né, é um assunto que tem que ser muito explorado, que é necessário que a gente aborde, que a gente se questione sobre, mas que não dá para, né, teria que ter uma aula muito mais extensa para falar sobre isso. Então, resumindo, o multiculturalismo ele é muito importante ser compreendido para a gente entender a formação do povo brasileiro, para a gente entender a nossa cultura, para a gente entender como a gente se manifesta, e também para a gente pensar o quanto as populações indígenas e a população negra, de uma maneira geral, sofreu com esse colonialismo e quanto a própria cultura desses povos são negligenciadas, porque muitas vezes a gente se manifesta, seja musicalmente, religiosamente, ou até nossos costumes, modo de falar, por influências das comunidades indígenas e africanas, e a gente não sabe disso. Muitas vezes a gente nega essa cultura por puro preconceito. É isso, espero que fique a reflexão e até a próxima. Muito obrigada.